Bom dia, meu querido, minha amada. Como você tá hoje? Você tá bem ou tá mal? Como que tá sendo o teu dia? Como tá sendo a tua semana? Você tá tranquilo ou não tá sabendo lidar aí com os picos de emoção, com as dificuldades que têm acontecido na tua história? Hum. Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio, né? A intensidade versus a constância. Você sabe a diferença? Você sabe o que Deus deseja para você? É sobre isso que vamos falar. Fica comigo, vai embora não, vai valer a pena. Nós vamos estudar a palavra. Amém? Deus te abençoe. Bom dia, querido. Tudo bem com você? Como está o seu coração hoje? Já tomou seu café? Tome o seu café, ele vai te fazer bem. Olha, eu tenho aqui uma palavra para você. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12. Você conhece, não conhece? Olha lá. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que fala esse texto? Quem cita esse texto? O apóstolo Paulo. Ele está falando aqui que ele sabe viver em qualquer situação, tanto tendo muito quanto tendo pouco. Tanto passando, isso aqui é muito sério, porque uma coisa é você ter escassez de alguma coisa, outra coisa é você passar fome. Aqui ele está falando que ele sabe ter em abundância, mas também sabe passar fome, né? Sabe passar necessidade. E hoje nós não sabemos lidar com os altos e baixos. Nós não sabemos lidar com os picos de emoção que nós temos. E isso influencia drasticamente na nossa vida espiritual. Nós aprendemos a viver sob pressão? Talvez não. Nós aprendemos a viver situações, sejam elas boas ou ruins? Como cristãos, eu afirmo que para você que não. Porque nós esquecemos que existe o dia mau. Nós esquecemos que existe aquele dia que você não vai estar bem. E Jesus falou sobre isso. Numa das parábolas, ele afirma sobre a construção de uma casa. Ele está falando sobre as consequências de você seguir o reino de Deus, sobre as consequências de você escolher esse caminho. Ele fala: olha, nenhum construtor constrói uma casa do nada. Simplesmente vou construir uma casa. Se você for pesquisar, se você for ver na construção de uma casa, primeiro tem um projeto, primeiro tem, né? Vou colocar o banheiro aqui, o quarto aqui. Ele fala, primeiro ele senta, faz o projeto e vê se ele tem condições de terminar esse projeto. Você lembra dessa parábola de Jesus? Por que ele está falando isso? Ele fala, olha, primeiro ele vê se ele tem condições, se ele tem o dinheiro para terminar, porque senão as pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, fez a casa, mas parou no meio do caminho e vão rir dessa pessoa. E fez a casa e acabou. E ficou, olha só que vergonha. Ele está falando sobre um projeto não terminado. Ele está falando sobre um plano não executado até o final. E muitas vezes nós estamos assim. Nós não sentamos a averiguar primeiro as consequências. Olha, eu vou seguir a Jesus. A gente age na emoção, né? Principalmente quando a gente o aceita, é uma emoção, é a glória, a graça, né? E nós falamos, não, vou seguir Jesus, tudo vai ficar bem, tudo posso naquele que me fortalece. A gente pega versículos soltos, isolados, para justificar as nossas emoções e a gente não pesa. Todas as vezes que eu ouvi esse tudo posso naquele que me fortalece, eram frases de efeito. Olha, você pode tudo, você vencerá. Se você for ver no contexto que o apóstolo Paulo usou isso aqui, ele está falando, olha, eu posso tudo em Deus. Eu posso estar bem, mas também posso estar mal. Eu posso ter tudo, mas também é o dia que eu não vou ter nada. Então ele estava medindo as consequências. E quando você segue Jesus, você precisa entender
que haverá o dia mau, haverá o dia nublado, o dia que você não vai querer levantar da cama, o dia que você vai estar angustiado, que você vai estar triste. Talvez seja esse dia que você está passando agora, mas nesse dia Deus também está. Não significa que o dia está nublado, que está aquele céu cinza, meu Deus, está tudo, que o sol não está lá. Se você já viajou de avião, você percebe que quando você está vendo, meu Deus, mas está tão nublado, que medo de voar. Mas o avião ele vai acima das nuvens e você vai, ué, o sol está aqui, olha que dia lindo, porque está acima das nuvens. Como Abacuque disse, Deus me fará andar sobre as minhas alturas. É acima daquilo que os teus olhos podem ver, é acima daquilo que você pode perceber. Então, escute bem, quando você malha, a primeira coisa que você quer fazer, você tá lá malhando, você treinando, né? Você tá lá treinando, olha, e você sai, vou ficar sarado, vou ficar sarada, vai ficar bem. No outro dia, você nem anda. Se você não medir o esforço, no outro dia você não anda. Não é desse jeito? Então você vai e desiste. Adiantou aquele dia de treinamento? Adiantou aquela semana de treinamento se você não mantiver uma constância? Não. Sua saúde vai dar aquele pico, você vai se sentir melhor e depois vai acabar tudo. Se você for perguntar a qualquer pessoa que treina, no caso, não eu, ela vai falar, não, você não pode pegar 10, 15, 20 quilos de uma vez. Você tem que começar com 2, depois com 5, depois, né, com 7. E você vai aumentando a sua carga até o seu corpo se adaptar. Às vezes você quer começar com tudo, com maior gás. E eu vou orar, vou jejuar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não sei o que lá. E daqui a pouco você não conseguiu manter aquela constância. Você desiste, para de vez, sai da igreja, não quer saber mais de Jesus. Por isso, não é importante você ter uma intensidade fenomenal para mostrar que é crente. Não é uma intensidade que vai mostrar que você tem vida com Deus, intimidade com Deus. É a constância. Por isso, eu te peço, mantenha uma constância, isso traz equilíbrio. Não é todo dia que você vai estar forte, querido. Não é todo dia que você vai estar cheio de gás, com vontade de orar 1 hora, 2 horas. Vai ter dia que você vai orar 5 minutos. Haverão dias que você nem vai orar. Haverá dias que você só vai chorar. Isso é o Evangelho. Isso é a realidade do dia a dia. Isso não faz de você menos crente, não faz de você menos espiritual. Mas mantenha um equilíbrio, mantenha uma intensidade equilibrada, mantenha a constância é mais importante do que a intensidade, porque a intensidade vai fazer com que haverá dias que você vai estar ótimo, que você vai estar perfeito, que você vai estar, mas no dia que você não estiver bem, no dia que você estiver down, estiver para baixo, você não vai saber lidar com essa emoção, e aí você vai desistir, vai largar tudo. Faça como o apóstolo Paulo, olha, eu sei viver de toda maneira, eu estou instruído a viver com pouco ou com muito, viver bem ou viver mal. Eu estou instruído. E aonde você busca essa instrução? No Pai. Peço ao Senhor, Senhor, me traz o equilíbrio, me traz a constância de estar na Tua presença. Eu não quero ser o super crente, eu não quero ser o super homem. Eu quero ser fiel a Ti. E a constância traz fidelidade. A intensidade não. A intensidade só traz emoção, só traz aquele ápice e depois lá para baixo você vai embora. A constância te faz ser fiel ao Senhor. Que você e eu sejamos constantes no Pai, porque isso te traz fidelidade, isso te traz equilíbrio, isso te traz maturidade de entender que nem todo dia você vai estar bem, mas tudo bem por isso. O Senhor está nesses dias maus também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida neste dia. Você seja cheio do Espírito Santo. Que a graça do Senhor seja sobre ti. Que a unção do Senhor seja sobre ti. Você levante, você se fortaleça, tome um café e mantenha sua constância no Senhor. Que Deus te abençoe. Amém?